E voltamos ao vivo com o debate com os candidatos à Prefeitura de Osasco. Agora começa o confronto direto entre os candidatos. Veja as regras. Ainda por ordem de sorteio, candidato pergunta para candidato. O tempo da pergunta será de 30 segundos. O de resposta, 2 minutos. Réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Agora vamos sortear aqui quem fará a primeira pergunta. O primeiro candidato é Oswaldo Virgínio. Candidato, quem o senhor escolhe, quem o senhor dirige a sua primeira pergunta? Vou perguntar para o doutor Celso Gílio. Doutor Celso, há uma modalidade, quando os prefeitos são eleitos na cidade de Osasco, de não pagar algumas dívidas de outros prefeitos. Você, sendo eleito prefeito de Osasco, vai repetir a mesma modalidade dos prefeitos que assumiram a prefeitura de Osasco? Sim. Candidato Celso Gílio, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Oswaldo Virgínio, senhor Oswaldo Virgínio, eu quero dizer o seguinte: hoje tem uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite que as dívidas de um governo fiquem para o outro. Então, a própria legislação não permite, porque se isto ocorrer, certamente esse prefeito vai ser punido, né, pela nossa legislação. Nós, quando deixamos a prefeitura, nós deixamos a dívida fundada, toda rolada. A dívida fundada é aquela dívida de longo prazo, e ainda deixamos 60 milhões em caixa, uma parte que era do Fundef e a outra parte para os restos a pagar. Quer dizer, ficou em ordem e nós vamos continuar deixando em ordem. As dívidas que, porventura, não forem pagas e se as obras forem executadas, serão auditadas e nós estaremos cumprindo o dever da prefeitura. Eu acho importante que o prefeito cumpra a legislação. Hoje, a legislação ela é muito clara. As dívidas têm que ser pagas naquele mandato, no último ano. Ao deixar a prefeitura, as dívidas deverão estar quitadas. Tem 40 segundos ainda para a sua resposta, candidato. Não era essa a resposta é essa. Hoje a legislação não permite que isso ocorra. E nós, como fizemos das outras vezes, nós deixaremos as finanças da prefeitura em ordem. Como deixamos a cidade em ordem, né? Nós deixamos índices de saúde, assim, entre os melhores, saímos com uma aprovação muito alta, de 92% de aprovação popular. Enfim, nós queremos e vamos deixar, não só finanças em ordem, vamos deixar, se Deus quiser, a saúde, a educação, a habitação dando um grande salto, nós vamos cuidar dos esportes e cuidar da cultura também. Ok, candidato. Candidato Oswaldo Virgínio, do PSD, sua réplica de 1 minuto, por favor. Sabemos que hoje nós temos mais de 1.000 ou 2.000 funcionários sem receber suas rescisões, até mesmo de 2003, até mesmo de 2002. Pessoas que às vezes precisam desse dinheirinho para comprar seu remédio, para poder ter seu sustento. E alguns prefeitos, quando assumem a prefeitura, falam, isso é do outro prefeito, eu não vou pagar. Então, essa modalidade foi constante na cidade de Osasco, e eu quero ser prefeito eleito para me poder realmente pagar pelo menos um pouco dessa dívida que ultrapassa aí a dívida geral da prefeitura, mais de 1 bilhão aqui em Osasco. Então, portanto, esse é um dos nossos projetos, é um dos nossos planos, porque cada ano que entra, cada 4 ou 8 anos que entra um prefeito e vai deixando a dívida para trás, com toda certeza vai se ampliando mais. Hoje nós estamos em torno de 1 bilhão e 200 mil reais. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí em torno de 2 bilhões devendo aí, somente em questão de contratos e rescisões que estão para trás, e precatórios também. Então, portanto, a gente quer cumprir com essa lei de responsabilidade fiscal, que não tem sido cumprida. Muito obrigado. Candidato Oswaldo Virgínio, do PSD. Agora, tréplica ao candidato Celso Gílio, do PSDB. 30 segundos. Olha, eu acho que falar em dívida após 8 anos é, assim, admitir a própria incompetência, né? Quando eu fui prefeito, o nosso orçamento era 500 milhões de reais. Hoje, o orçamento está em torno de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, vejam bem. Nós deixamos a prefeitura com 12 mil funcionários. Ao que consta, são 22 mil funcionários hoje. Assim, realmente não dá, tem que deixar a dívida mesmo.
Ok, candidato, vamos agora à segunda pergunta. E quem fará essa pergunta agora é o candidato Délbio Teruel. Candidato, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Em 30 segundos. Eu vou dirigir a minha pergunta ao candidato Oswaldo Virgínio. E quero saber do candidato, ele foi vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara por 2 mandatos, e, claro, aliado do atual prefeito, e até por isso está nesse debate a pedido do atual prefeito. Eu queria saber se nesse período todo na Câmara Municipal, qual foi o seu projeto para a educação, vereador Oswaldo Virgínio, já que a educação e os profissionais da educação, nesse tempo todo, tiveram 0% de aumento. Meu caro vereador Délbio Teruel, com muita alegria, presidente da Câmara, vereador, e sempre participei de todos os governos, como do Celso, como do Silas, como os outros governos, e até quero cumprimentar todos os prefeitos que ajudaram a construir a cidade de Osasco. Dizer da satisfação, da alegria, que eu tenho de falar do Silas, que eu tenho de falar do Celso, que eu tenho de falar do Francisco Rossi, do Parro, todos aqueles que iniciaram o crescimento da cidade de Osasco. Para nós podermos chegar nos 50 anos da cidade, com a cidade pujante como é Osasco. O prefeito Emílio fez um bom trabalho na cidade de Osasco, não vou negar, um bom companheiro, uma pessoa boa, não posso estar negando, falando mal de nenhum prefeito. Eu acho que todos os prefeitos da cidade de Osasco foram muito bons, porque a cidade de Osasco hoje, para atingir o que tem hoje, ser uma cidade pujante, a 12ª do PIB do Brasil, ser também aí a 5ª maior cidade do estado de São Paulo, com um desenvolvimento tão grande que tem hoje, para mim é uma alegria. E dizer, educação hoje é o primordial na vida do ser humano. Nós temos que realmente, Délbio, como prefeito eleito, construir mais escola, continuar criando mais creche, mais vagas, dando o direito da mãe poder trabalhar e deixar seus filhos bem cuidados, com alimentação de primeira, com uniforme e professores bem especializados. O meu projeto para a educação é pagar bem para os professores, vamos ser direto, é pagar muito bem, dar o direito dos professores trabalhar meio período e fazer um curso, podendo não estar correndo como um maluco de uma escola para outra para poder complementar seu salário. Então, o meu projeto, eu sou direto, é pagar bem ao nosso professor, que com toda certeza ele vai trabalhar com alegria e com mais vontade, com muito afinco para a nossa cidade de Osasco. E eu fico muito feliz de ter sido presidente da Câmara, de ter sido vereador, estou sendo vereador e ter uma atuação maior, sendo homenageado por grandes instituições do nosso Brasil, por ter sido um dos melhores vereadores da cidade de Osasco, um vereador atuante. Graças a Deus, por isso que eu tenho essa credibilidade hoje na nossa querida cidade de Osasco. Obrigado, candidato. Candidato Délbio Teruel, sua réplica de 1 minuto. Eu não consegui entender muito o projeto para a educação do vereador Oswaldo Virgínio, porque eu entendo que nós precisamos ter um projeto específico mesmo para a educação. Os professores hoje não tiveram aumento 0%, reconhecimento 0%, existe um movimento na cidade dos professores de um aumento de 0%, nós não temos vagas nas creches, hoje existem mais de 8.000 pedidos de vaga de creche, nós não temos, a cidade de Osasco está aí há 8 anos, se eu não me engano, fizeram uma creche no céu do Santo Antônio, aliás, que não é um céu. Quem for lá acompanhar o que está acontecendo, vai ver o absurdo que está a educação. Então nós precisamos fazer, além disso, a readequação e a reestruturação dos 2 céus que construíram, tanto da Zona Norte como da Zona Sul, e ampliar principalmente o número de vagas em creches na nossa cidade, além, é claro, do plano de carreira que os professores tanto reivindicam há tanto tempo e não foi feito nada. Ok, candidato. Candidato Oswaldo Virgínio, sua tréplica em 30 segundos. Eu costumo dizer que falar é fácil, a gente falar, como o João Paulo falou agora há pouco, construir é fácil, construir uma escola é fácil, entendeu? Eu quero ver a pessoa dar assistência, quero ver dar realmente o que é de direito da família, dar o direito que é o aluno que tem direito. Eu quero dizer, meu caro vereador Délbio Teruel, ex-presidente da Câmara Municipal, que nós vamos fazer muito pela educação, com toda certeza. Já está sendo feito e com toda certeza vai ser muito mais que Osasco merece. Osasco é uma cidade que nós amamos e é uma cidade que vai ter uma das melhores educações como o município de São Paulo tem hoje. Ok, candidatos. Vamos agora à terceira pergunta da noite, no confronto direto entre os candidatos, entre candidato pergunta para candidato. Quem faz a pergunta agora é Celso Giglio. Eu quero perguntar para o candidato Délbio Teruel.
Osasco já foi uma cidade industrial. Osasco já foi uma cidade de serviços, é uma cidade de serviços ainda. Agora, a área de logística está se expandindo bastante. Osasco não deixou de atender, de ser nem industrial, nem só de serviços e nem de logística. Qual a verdadeira vocação da nossa cidade e que incentivos você dará, se prefeito, para essas áreas? Candidato Débora Teruel, 2 minutos para a resposta. Olha, Osasco hoje praticamente virou uma cidade comercial. Nós já tivemos a época em que Osasco foi um grande centro industrial aqui, tínhamos grandes empresas, grandes indústrias, e que infelizmente nós acabamos perdendo isso. Não houve aí um planejamento adequado para segurar isso. Eu entendo que, por exemplo, a nossa Zona Norte era a grande região para ser o maior polo industrial da região oeste, e nós não conseguimos colocar isso em prática, isso não foi feito na nossa cidade. Então eu entendo que nós precisamos sim fazer um trabalho sério na nossa cidade, um trabalho, como eu falei aqui, de uma reforma tributária, conseguir trazer mais empresas para a nossa cidade, trazer mais empregos, reduzir as taxas, reduzir os impostos e sem perder a arrecadação. Isso é muito importante, porque quando você reduz, eu quero lembrar aqui que quando eu fui vereador, o meu primeiro projeto na Câmara Municipal, eu lembro bem, o ISS dessa cidade era 5%, e eu fiz um projeto para a gente reduzir o ISS para 2%, porque era um absurdo. As empresas de Osasco se instalavam em Barueri, se instalavam em Santana de Parnaíba e atuavam na cidade. E o imposto gerado ia para onde? Para as cidades vizinhas. Então, isso é uma preocupação grande. Nós temos que ter esse cuidado com a nossa cidade. Viabilizar, você abaixou o imposto, a empresa, a indústria vem para a nossa cidade. E é isso que precisa acontecer. Não dá para a gente ter mais impostos e taxas tão absurdas. Nós temos, por exemplo, a taxa da publicidade, que eu entendo e sei como funciona, que é um assalto ao comércio da nossa cidade. Eu tenho até uma proposta para que a gente possa tentar fazer um estudo para extinguir essa taxa, porque não dá para o comerciante, o pequeno comerciante da nossa cidade, ficar pagando taxa de publicidade tão alta como vem pagando. Então, essas são algumas ideias que nós vamos colocar em prática e vamos fazer muito esforço para que Osasco continue crescendo e trazendo mais empresas aqui para a nossa cidade. Ok, candidato. Candidato Celso Digo, sua réplica de 1 minuto, por favor. Olha, Osasco é uma cidade com apenas 66 quilômetros quadrados. E nós não podíamos ter perdido mais nenhuma oportunidade graças a esses pequenos espaços que a nossa cidade ainda tem. Um exemplo, o Rodanel. O Rodanel corta, margeia as nossas divisas por quase, o Rodanel Oeste margeia as nossas divisas por quase 20 quilômetros. Esta zona lindeira ao Rodanel poderia ser muito bem desenvolvida se houvesse incentivo para instalações de novas empresas ali. Entretanto, aquilo foi transformado em área para habitação de interesse social. Veja bem, aqueles que têm dificuldade de moradia, vão morar em frente ao Rodanel. E a cidade perde os seus últimos espaços para atrair novos investimentos aqui na nossa cidade. Okay, isso não deveria ter ocorrido. Ok, candidato. Candidato Débora Teruel, sua tréplica em 30 segundos. Com certeza eu entendo que realmente não devia ter acontecido. Eu acho que as últimas administrações precisavam mesmo ter tido esse cuidado maior. E isso nós vamos ter no próximo governo. Vamos fazer com que Osasco se desenvolva. Nós temos uma ideia importante para a cidade, está no meu projeto de governo, que é fazer um porto seco na cidade de Osasco. Afinal de contas, Osasco hoje está imaginado por várias rodovias, onde a gente possa fazer uma central de descarga de caminhões aqui, para que essas cargas possam ir para a cidade de São Paulo. Obrigado, candidato. Agora, quem fará a quarta pergunta, é o candidato Alexandre Castilho. Candidato, a quem o senhor dirige a sua pergunta em 30 segundos. Para o João Paulo Cunha. Bom, nós sabemos que o PSDB é privatista e o PT inaugurou uma nova fase, privatizando também aeroportos. E na cidade de Osasco também iniciativa para tentar terceirizar a saúde, privatizar através de OSs. Isso está sendo feito porque não tem coragem de administrar, o prefeito Emílio, a saúde, ou porque não confia no funcionalismo público. Isso a sua linha vai ser a mesma, de tentar terceirizar as OS. A minha linha vai ser a mesma de melhorar a saúde.
Já fizemos muito, mas tem muito por fazer. Nós não temos vergonha de dizer que ainda tem muito por fazer. Mas é inegável que melhorou. A linha que vai continuar é essa, de fazer o remédio chegar até a casa dos pacientes diabéticos, hipertensos, que estão recebendo nas suas casas remédio. Vai ser a construção da UPA da Vila Menck, vai ser melhorar o SAMU. Não tinha SAMU aqui até 2005, nem farmácia popular. Tem remédio que na farmácia popular você compra por 90% a menos. Não tinha UTI infantil. O trabalho do deputado Marcos Martins fez com que nós trouxemos UTI infantil. O Hospital Central da cidade tinha goteira no meio da UTI. Nós reformamos todos, botamos UTI, 8 leitos infantis lá. Nós estamos fazendo o pronto-socorro do Jardim de Abril. Vamos reformar o pronto-socorro do Santo Antônio. Nós fizemos, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Nós queremos, inclusive, discutir com a população para trazer o Hospital do Câncer para a cidade de Osasco. E lutar muito para, no futuro, a Faculdade de Medicina, a Universidade Federal, ter uma faculdade de medicina ali para poder fazer residência. Isso tudo são sonhos, mas nós, homens, somos movidos a sonho. Com uma diferença, nós precisamos acreditar no nosso sonho e trabalhar para ele ser realidade. E depois, juntar muito sonho, para que o nosso sonho possa ser real. Nós temos uma preocupação grande com o povo. Sabemos da fila de espera para especialista, nós estamos tentando resolver, é uma luta. Porque, inclusive, não tem médico mais. É difícil você achar um neurologista. Mesmo no convênio médico, quem tem convênio sabe. Às vezes espera 3, 4 meses para ser atendido por neurologista. Pneumologista, são especialidades que vão rareando no país. Então, nós estamos preocupados com a lista, com os exames que demoram, mas é inegável que a saúde melhorou. Mas tem muito ainda por fazer. Por isso, Alexandre, você pode ficar sossegado. A saúde é prioridade número 1. Já foi e continuará sendo. Reconhecemos as nossas suficiências, mas nós vamos resolver no próximo período. Ok. Candidato Alexandre Castilho, sua réplica em 1 minuto. Olha, nós precisamos parar de só fazer discurso e olhar números, olhar a realidade. Porque o que eu vejo aqui, em termos de taxa de mortalidade da população, entre 15 e 34 anos, Osasco está na mais alta aqui na região e também no estado, está acima da média. Nós temos 139, né, comparando que a região é 119 e o estado 117. Então, os números mostram que a saúde não está sendo suficiente para atender a população. O povo está morrendo dentro dos hospitais. A realidade do povo de Osasco é de não ter um atendimento de qualidade. É o funcionário público, né, o servidor público, 11 leitos sendo cuidados por uma pessoa, ela se expõe a erros, o paciente passa por um mau atendimento. Então nós vemos, na verdade, uma situação de descaso. Isso porque o orçamento da cidade, ele praticamente triplicou nesses últimos 8 anos, em função da vinda de empresas, em função do acesso ao Rodoanel. Então, nós achamos que tem que mudar para valer a nossa cidade. Ok, candidato. Candidato João Paulo Cunha, sua tréplica em 30 segundos. A cidade já vem mudando para valer, Alexandre. Vem mudando. Inclusive, você deveria ajudar a gente. Porque, veja bem, a saúde não é a tarefa de um partido só, de um homem só. É de todos nós. Veja, a mortalidade de 15 a 29, as razões são externas ao sistema de saúde. Provavelmente são traumas, fruto dos acidentes das 3 rodovias que cortam o nosso município, mais do Rodoanel. Ou trauma fruto da violência. O número de homicídio aumentou porque nós não temos segurança. É outra razão que não somente a saúde. Ok, candidato. Vamos agora à 5ª pergunta. E quem faz a pergunta agora é Reinaldo Mota. A quem o senhor faz a pergunta, eu lembro a todos que ainda não responderam nesse bloco o candidato Alexandre Castilho e também o candidato Reinaldo Mota. Evidentemente que vai fazer a pergunta agora. Então, para o Alexandre Castilho, que para mim mesmo, o mundo mudou. A gente tem visto que o planeta Terra está passando por dificuldades. E dentro desse quadro, como que você tornaria Osasco uma cidade sustentável? 2 minutos, candidato, para a sua resposta. A cidade de Osasco, né, e a responsabilidade de todos nós para construir uma cidade sustentável, ela passa por um investimento forte, principalmente na área da educação. Nosso projeto, né, nossa perspectiva é de ampliar as verbas que são destinadas para a educação e investir na base, investir na formação das pessoas. Tem que ser uma mudança de cultura por completo. Porque não adianta simplesmente fazer uma reciclagem, por exemplo, numa casa, e você não ter como tratar de uma forma adequada aquele lixo, né,
o que foi separado dentro dos lares. Então, é preciso de ações mais firmes, que envolvam, inclusive, macro-regiões, e não esforços simplesmente isolados. Então, nós vemos que a parte da educação, ela é fundamental para ser investida, para assegurar essa mudança de cultura por completo. De outras formas, né, somente no discurso ficaria muito difícil, né, muito vazio a possibilidade de se ter ali uma mudança. Então, projetos de economia solidária, né, então existem diversas alternativas que podem ser utilizadas para você conseguir fazer com que a cidade de Osasco ela tenha uma capacidade maior de atender esse anseio da população, de ver a destinação correta dos resíduos, né, dos lares, mas também o cuidado adequado com as áreas que nós temos ainda remanescentes, né, as áreas verdes ainda existentes, e investir também nessa área de ampliar, né, parques dentro do nosso município. Então, a questão ecológica é importantíssima e sustentável no sentido de mudar a cultura por completo. Só projetos isolados não são eficazes. Você precisa mudar uma cultura por completo e é isso que nós queremos fazer com o apoio de toda a sociedade. Candidato Reinaldo Mota, sua réplica em 1 minuto. Bom, com certeza, assim, a sustentabilidade não tem relação somente com o meio ambiente, né? E também nós temos que ter o cuidado com o meio ambiente construído. O que a gente percebe, os edifícios, as ruas e as pessoas é essencial. Uma cidade sustentável, por exemplo, é garantir à sua população moradia, saneamento básico, água potável, transporte digno, sabe, ir e vir, serviços políticos e públicos de boa qualidade, trabalho, educação. E a nossa cidade de Osasco pode ter todas essas opções, sabe, se a gente olhar para esse quadro da sustentabilidade. E nós temos algumas medidas e nós temos assim alguns projetos para a sustentabilidade da cidade que na minha tréplica eu vou estar falando contigo. Concluiu? A tréplica do candidato Alexandre Castilho. 30 segundos. Com certeza, quando nós falamos de meio ambiente, nós falamos de qualidade de vida como um todo. Então, essa condição ela é essencial, que se garanta a mobilidade das pessoas, que se garanta o atendimento público de qualidade. São todas as medidas que vão melhorar a qualidade do cidadão, de vida do cidadão. E isso se faz com mudança de grupos políticos, porque muitos ficaram 12 anos no poder e não fizeram isso. Outros ficaram 8 anos e não fizeram. Nós somos mudança para valer. Ok, candidato. E a última pergunta desse bloco será feita por João Paulo Cunha, obrigatoriamente para Reinaldo Mota, do PMN. Pastor Reinaldo Mota, o deputado Marcos Martins lutou muito para trazer um poupa-tempo para Osasco e algumas forças políticas se colocaram contra. Eu lutei muito para trazer a Universidade Federal e algumas forças se colocaram contra. A posição do senhor é devolver o poupa-tempo e mandar de volta a Universidade Federal ou é melhorar esses dois serviços que são prestados na nossa cidade? Candidato Reinaldo Mota, 2 minutos para sua resposta. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é muito importante a chegada do poupa-tempo. Também é muito importante a gente ver a Universidade Federal no nosso município. O que a gente precisa fazer, deputado, é realmente dar um espaço adequado à universidade, que está sendo utilizado hoje no campo da Fito. Eu acho que nós precisamos fazer a coisa por completo, sabe? Onde foi prometido, lá em Quitaúna, a gente desenvolver o trabalho adequado e a ampliação, né, de novas vagas para os estudantes. É óbvio que todo avanço é bem-vindo, mas eu acho que ainda é muito pouco para o tamanho da nossa cidade, para a pujança de Osasco. A gente vê a necessidade, porque o quadro, nós temos aí muitas vagas, muitas pessoas querendo estar estudando na Universidade Federal. Foi um avanço realmente, mas nós precisamos adequar agora as condições físicas para que o estudante possa estar estudando. O poupa-tempo também. O que é evolução é evolução. O que nós não podemos é ficar durante 8 anos para resolver algumas questões que são emergenciais para o nosso município. E com certeza nós vamos chegar ao tempo que a população vai
cansar do discurso vazio e vai ver as ações práticas do poder público. E Osasco chegou na hora das mudanças. Eu creio, como foi dito pelo Alexandre, 12 anos se passaram, mais 8 anos se passaram, e na grande verdade continua o desnível social da cidade. A gente vê pessoas morando em situações muito complicadas e, claro, que a gente, analisando a sua pergunta em relação às universidades e o poupa-tempo, com certeza foi um avanço, mas precisamos muito mais do que isso. Vamos permanecer e ampliar esse serviço, com apoio do governo estadual e também federal. Concluída o seu raciocínio, candidato. Eu passo agora a palavra ao candidato João Paulo Cunha, réplica de 1 minuto. Todos estão convidados a entrar nesse grande movimento que é construir o prédio definitivo da Universidade Federal lá no Morro do Farol. É um terreno de 220 mil metros quadrados, ele estava muito embaraçado, já desembaraçou, já pertence ao Ministério da Educação, já está pronto para ser construído. Claro que uma construção desse porte demanda tempo. Nós vamos construir lá no Morro do Farol a Universidade Federal, vamos levar os 4 cursos que hoje estão na FITO para lá, quase 700 alunos, e vamos trazer novos cursos. Importa para o povo de Osasco que está assistindo saber o seguinte: quando a Universidade Federal está lá no lugar, é perene. Nós morreremos e o campus da universidade ficará lá. Hoje tem 4 cursos, depois pode ter 7, 10, 15. Isso é que importa para a nossa cidade. E, além do mais, Osasco já está consolidado com um polo importante de universitário. É a Unifiel, é a Uniban, são várias universidades chegando. Vamos aproveitar esse potencial para a nossa juventude e mostrar que Osasco tem muito futuro. Ok, candidato. Sua tréplica, Reinaldo Mota. Então, mas assim, o discurso está muito bonito. A população estava aguardando isso há muito tempo. E como é que a gente pode ter a garantia e a certeza que isso vai sair do papel? Hoje a gente vê realmente sendo utilizado ali na FITO e há esse planejamento de Quitaúna, no Alto do Farol, mas será que isso vai acontecer de fato? A população de Osasco não quer mais o discurso vazio e evasivo. Precisamos realmente partir para as ações e atitudes. Ok, candidato, e chegamos ao final de mais um bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Osasco. A seguir, são os candidatos que escolhem quem responde e quem comenta as respostas do debate. É a TV Osasco, o Jornal Visão Oeste e a organização Assembleia Popular. Mutirão para um Brasil Novo nas eleições 2012.